Boa noite, muita paz, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, estudando o Evangelho do Cristo. Nós costumamos chamar de Evangelho de Amor do Cristo e também, por que não, do Evangelho de Sabedoria de Jesus. Jesus ele vai trazer a lei do Pai na forma do Evangelho. Ele então nos mostra um roteiro completo para que a gente possa alcançar aquela felicidade tão almejada que nós buscamos em nosso coração. É sempre bom lembrar que o desejo de ser feliz é a certeza absoluta de que nós somos filhos de Deus e que Deus quer o nosso bem. No dizer ubaldiano, o desejo de ser feliz é a nossa lembrança do sistema. No dizer cristão, a vontade de ser feliz é o nosso desejo de voltar para a casa do Pai e estar com Cristo. Essa felicidade é uma coisa tão impressionante que eu me lembro que lá no final do livro Paulo e Estevão, Jesus, já com Paulo de Tarso desencarnado, quando ele vai recolhê-lo de sua missão na Terra, ele então une ali a presença de Estevão, de Paulo já em espírito, e aí ele convida os dois para irem com ele para o paraíso. E ele diz uma frase muito linda, que é a seguinte: porque meu Pai quer vítimas e algozes no paraíso. É interessante que Deus, no seu amor infinito, na sua sabedoria, ele não faz acepção de pessoas, nem de religião, nem de credo, nem de estado, nem de região, nem de país, ou seja, nem de pensamento. E da mesma forma, ele também não vai fazer acepção do tipo, digamos assim, de história reencarnatória que nós temos na nossa vida. Então, se eu vim de uma situação complicada do passado ou não, Deus não vai me limitar por causa disso. Não vai impedir, digamos assim, o meu crescimento e a minha busca pela felicidade, porque esse é um direito. Na verdade, essa é uma obrigação nossa. E se não fosse dessa forma, não seria Deus, não seria o amor de Deus, não seria o amor do Pai. A grandeza de Deus está na capacidade de nós sabermos que Ele nos habita e Ele não vai nos perder. Ou seja, todos nós já vivemos dentro do Pai, existimos dentro do Pai, e existindo dentro do Pai, vamos continuar crescendo, vamos continuar vivendo, vamos continuar avançando, até que a cada vez que a gente consegue um patamar melhor no nosso crescimento enquanto ser, nós vamos então percebendo a presença do Pai, vamos percebendo mais do que a presença do Pai, mas o Pai em nós, mais o Pai na vida, mais o Pai em tudo. E aí, conforme o ser vai adquirindo razões cada vez maiores no seu esclarecimento, no seu espírito, mais ele vai se dando conta que mesmo naquelas épocas em que ele se encontrava no ambiente primitivo da sua vida, da sua existência, Deus estava nele. Deus se manifestava nele através daquela forma. E que tudo vai fazer sentido. Tudo sempre fez sentido. Nada existiu que não houvesse o seu sentido, a sua lógica. A sua lógica para que nós pudéssemos vir a construir lógicas ainda melhores. Então essa beleza do Evangelho mostra que Jesus, quando ele vem à Terra, ele não vem aqui para encenar. Ele não vem aqui para buscar adoradores da sua capacidade, incensadores da sua divindade, nada disso. Ele vem para despertar em nós a mesma capacidade que fez com que ele também hoje pudesse manifestar plenamente o Cristo cósmico. Por isso ele é chamado então de Jesus o Cristo. Futuramente todos nós vamos ser chamados também assim, porque vamos manifestar plenamente o nosso Cristo interno, plenamente o Cristo cósmico, ou seja, estaremos manifestando plenamente, de forma contundente, harmoniosa e vívida, o Logos, ou seja, toda a energia, toda a bondade que existe no nosso universo. E ela já totalmente, digamos assim, substancialmente colocada na forma de amor e na forma de sabedoria. E a gente continua seguindo com o Pastorino nos nossos estudos e estamos falando exatamente sobre manifestação crística, ou seja, a manifestação do Cristo. E uma das coisas que nós vimos nos capítulos anteriores é que Cristo se manifesta através de tudo.
O nosso universo é uma grande manifestação do Cristo, é uma grande manifestação do Filho do Pai, ou do Filho unigênito do Pai, através de uma quantidade infinita de vidas que nós não podemos calcular e que existem em todos os aspectos. Nós lembramos no estudo passado que não existe nada mais que seja considerado pela ciência sem vida. A vida está em tudo. Ela é uma premissa da existência das coisas. E não há nada que exista sem vida. Nada que exista e que não tenha um cerne de inteligência, um rudimento de centelha divina que impulsione essa vida para manifestações superiores na sua trajetória, no seu caminho de devenir, no seu caminho de vir a ser. Tudo ao nosso redor é vida. Inclusive, o próprio Pastorino vai dizer lá no estudo, logo à frente, que nós vamos chegar, que quando você fala em próximo, próximo não significa apenas aquele que está do seu lado, não significa apenas aquele que tem necessidades, não significa o seu parente. Próximo é tudo. Toda a vida, em todo o aspecto dela, seja manifestada no animal, no vegetal, no mineral, e até numa matéria que você tem dentro da sua casa na forma de um móvel, ali está a vida. E o espiritualista não pode negar essas coisas, porque ele sabe muito bem que a vida que está nessas coisas, que representam a energia atômica que existe no universo, essa vida vai evoluir, essa vida tem inteligência, essa vida tem sentimento. Então o espiritualista aprende a tratar bem tudo que está à sua disposição. E que a ele está apenas emprestado dentro de um escopo no qual ele se encontra, para que ele possa fazer com que o seu espírito possa então evoluir. É vida ajudando vida, não é morte ajudando vida. É sempre a vida auxiliando a vida. É a vida se manifestando, se procriando, é a vida se expandindo e chegando a patamares cada vez mais belos, cada vez mais lindos. E daí nós temos então um universo vívido. Nós não temos morte no universo que nós vivemos. E tudo se transforma. Inclusive nada se cria de novo. Essa premissa está na ciência há muito tempo, mas ela é mais antiga do que nós podemos imaginar. Vamos ao nosso estudo de Pastorino hoje, olhando manifestação crística lá no capítulo prólogo de Lucas, que talvez seja o segundo capítulo mais longo, onde Pastorino está analisando o Novo Testamento. Nós estamos então lá na página 22, item manifestação crística, e a gente continua levando nossos estudos, agora vendo como é que se manifesta o Cristo através de todas as coisas. E lá no capítulo, na página que nós estamos, diz assim: aproveitando o assunto que ventilamos, ora, nós estávamos falando, vamos lembrar bem, estávamos falando da projeção da centelha divina. Estávamos entendendo na ideia do Sol, na ideia do raio do Sol, dos espelhos que refletem uma única ideia, que refletem o Sol, e que mesmo quebrado aqueles espelhinhos, cada pedacinho refletiria o Sol da mesma forma. Então nós entendemos o Cristo único, fizemos uma analogia como sendo o Cristo único um grande espelho, e ali a gente, se ele vira para o Sol, a gente vê refletido ali naquele grande espelho o Sol. E se eu quebrar aquele espelho em milhões de pedaços, cada pedacinho eu vou ver o mesmo Sol. Aí eu teria o quê? As centelhas divinas, os Cristo internos de cada vida do universo. E aí Pastorino continua assim: aproveitando o assunto que ventilamos, procuremos dizer de modo sumário e sucinto, simplificando ao máximo, para poder ser compreendido por todos. E aí ele vai dizer: como essa manifestação divina está em todas as coisas, e como através da evolução as criaturas irão manifestando cada vez mais e melhor o Cristo interno. A evolução é a forma de manifestar o reino de Deus dentro de nós. A forma de manifestar o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, com as suas potências, é através da evolução. E por que através da evolução? Porque a evolução, ela muda a biologia do ser e permite com que ele cada vez mais se aproxime da sua realidade original, que é a sua realidade intrínseca com o Pai. Então, evidentemente que o ser, através dos processos nos quais ele vai deixando de ser um aspecto da sua biologia do passado, que naquele período foi necessária, e vai alcançando uma biologia melhor, ele então vai tendo o quê?
elementos para manifestar esse Cristo. É importante que se entenda que nesse processo existe uma questão de complexidade. Para que nós possamos manifestar algo cada vez mais, por assim dizer, cheio de recursos, cheio de naturezas, cheio de possibilidades e cheio, digamos assim, de poderes, até por dizer assim, e por que não, é preciso que haja complexidade. Vamos ver se eu consigo colocar isso de uma forma mais simples. A complexidade, ela é, digamos assim, uma sequência de recursos que se entrelaçam entre si e de forma organizada conseguem manifestar resultados cada vez mais inteligentes e cada vez melhores. Então, se eu pegar, por exemplo, um telefone de uns 40 anos atrás, naquela época não dava para assistir televisão pelo telefone. O telefone ele tinha uma complexidade extremamente mais simples do que os celulares de hoje e ele tinha recursos mais simples. Então ele executava basicamente duas funções: a função de ligar e de receber ligação. Evidentemente que o hardware, ou seja, a parte eletrônica daquele telefone, estava reduzida, ou seja, ela tinha chegado a um ponto onde ela podia enviar pulsos e receber pulsos e transformar esses pulsos elétricos numa voz analógica. E aí nós tínhamos o advento da ligação pelo meio do telefone. Um aparelho maior, mais rústico, mas que executava a sua função. Então nós tínhamos ali o telefone. A complexidade daquele telefone, naquele período, naquela época, ela não permitia ir além disso. Ele não tinha o quê? Mais recursos eletrônicos para poder executar complexidades maiores. Então o telefone começa a evoluir. Vem o telefone dos botõezinhos, onde eu já conseguia digitar o botão ao invés de ficar discando com aquele disco. E mais tarde vai aparecer o visor, onde eu vejo o telefone que está me ligando. Já aumenta a complexidade daquele telefone, daquele aparelho. Daqui a pouco surgem os telefones com secretária eletrônica embutida, daqui a pouco vão surgir os telefones com chamada de vídeo, daqui a pouco surgem os celulares. Em outras palavras, hoje o conceito de telefonia não passa mais nem por linha telefônica. Já abandonamos a linha telefônica daquela época e estamos indo cada vez mais pela ligação por protocolo, ou seja, por IP. E hoje o telefone, o smartphone, ele tem uma complexidade de recursos muito maiores, muito mais abrangentes, muito mais entrelaçados, inteligentes e conseguem realizar funções múltiplas. A mesma coisa o ser na sua evolução. Ele também, então, numa determinada biologia que foi necessária para ele, que foi um caminho, a partir daquela biologia anterior, ele vai construir uma nova biologia. Naquela época, eu conseguia, através do telefone simples e comum, por meio unicamente de fios, colocado nos postes, eu conseguia o recurso de fazer uma ligação de uma pessoa para outra. E às vezes tinha até, mais anteriormente, tinha até a telefonista, que pegava o fio de um telefone e grudava no fio do outro telefone para qual estava ligando. E o que aconteceu? O sinal era extremamente limitado, existia no nível da fiação e funcionava muito bem. Hoje, o que nós temos? Hoje, o celular, a tecnologia do celular hoje, ela é extremamente mais ampla. Ela não só apenas consegue captar ligações de chamada por IP, por voz, por sinal telefônico mesmo, ela consegue fazer isso através da emissão de sinais no próprio ambiente atmosférico, atravessa a Terra, é coligada a satélite e ela consegue capturar, inclusive, além de chamadas telefônicas, sinais de rádio, TV, WhatsApp, SMS, sinal de televisão, de transmissão de imagem. Ou seja, ampliou-se a capacidade de absorver os recursos que já existem na forma de lei no universo, que estão aí disponíveis. Logicamente, então, que quando o ser vai evoluindo e a sua biologia vai se transformando, logicamente que ele vai se aproximando cada vez mais de poder entender e poder manifestar todo o ambiente do universo que já existe à disposição na forma de lei, na forma de recursos. Nesse caso, nós estamos falando do quê? Do espírito do ser que está evoluindo e que está adquirindo biologias cada vez maiores.
Então, recursos da eletrônica que nós temos hoje, eles vão mostrar para a gente, ou seja, analogicamente eles vão nos mostrar que existe o quê? Existe no universo uma questão de sintonia que está extremamente coligada entre si. Já existe uma teoria da ciência, uma linha da ciência que acredita que existe uma rede neural inteligente no universo. E eles atribuem essa rede inteligente neural no universo a uma noure, ou seja, a uma corrente de pensamento extremamente elevada que não é humana. E é bem provável que essa corrente de pensamento elevada, que não é humana, seja exatamente o próprio Cristo cósmico, o próprio Logos. E os seres, na evolução deles, evidentemente mudando a própria biologia, conseguem perceber essa corrente. Olha que a ciência já vai se dar conta dela através de elementos científicos, nem tanto religiosos assim, por dizer. E o ser humano, então, na sua evolução, na sua mudança de biologia, ele vai evidentemente capturando e entendendo cada vez mais essa corrente noúrica. A evolução passa por um processo no qual o ser evolui, adquire condições de captar uma rede neural divina, cada vez mais se elevando, mais ele entende essa rede neural, mais ele aceita ela, mais ele, digamos assim, a executa na prática da sua vida. Ou seja, literalmente todos coligados em rede na vontade do Pai. E aí é por isso que Pastorino vai dizer que essa manifestação divina está em todas as coisas. Ela pode estar num determinado indivíduo manifestado de uma forma muito tosca ainda. Não por causa de Deus, não por causa do Pai, não por causa do Cristo, mas por causa do estágio evolutivo que aquela criatura ainda está atravessando. Mas, através da evolução, então, as criaturas irão manifestando cada vez mais e melhor esse Cristo interno. Aqui ele chama de Cristo interno, ele se menciona o Cristo interno, porque como nós já dissemos antes, nos estudos anteriores, a nossa ligação com Cristo, ela não é feita por distância, ela não é feita por emanação, ela não é feita por sinal, ela é feita pelo princípio da vida compartilhada, do Cristo externo, que está em mim, está no Pai, está em todos. Então, essa individuação, na verdade, não possui uma distância, não possui, digamos assim, nada que a separe do Cristo cósmico. Então, a manifestação do Cristo na nossa vida, no nosso ser, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, ela é sempre uma questão de evolução, uma questão de mudança de nós mesmos. Logicamente que boa parte desse esforço de manifestação agora cabe a nós, porque nós chegamos no reino do amor, ou seja, no reino da sabedoria e do amor, como falou o nosso querido Paulo de Tarso, antes nós estávamos sob o domínio da lei, ou antes nós estávamos seguindo sobre a lei. Então, naquela época, quando ele vai dizer que estávamos sobre a lei, entendeu-se como sobre a lei de Moisés, que era sobre a lei de causa e efeito. Mas a grande verdade é que, além disso, existe uma outra lei também, que é a lei da centelha divina, que empurra tudo para a evolução. Quer dizer o seguinte, que antes nós estávamos sobre o domínio da lei que tirava as coisas do reino mineral até chegar ao reino nominal. Agora nós entramos no ambiente da consciência, do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele evolui através do amor e através da sabedoria. Sai da lei mosaica, ou seja, espera-se que ele saia da lei mosaica, que é a lei de cobrança, de causa e efeito, feita para a personagem, e entra então na lei crística do Novo Testamento, que é a lei do amor. Então nós temos aí uma primeira visão, um primeiro entendimento da nossa manifestação crística e como que ela vai acontecendo na nossa vida, como que ela vai tomando forma e como é importante nós participarmos desse esforço do universo e do Cristo para que nós possamos manifestá-lo. Por isso que mudar atitudes, fazer reforma estendida, fazer reforma íntima é um grande negócio. Por isso que fazer a caridade, por isso que adentrar a um ambiente espiritual, um santuário no qual nós vamos aprendendo a desenvolver os melhores aspectos do nosso ser, é um grande negócio. E continuando o pensamento dos nossos estudos passados, nós vamos então continuar as nossas comparações para entender essa manifestação crística. E aí vai dizer Pastorino assim:
Comparemos o fato ainda ao Sol. O ser que melhor representa para nós, da Terra, a divindade. E de fato é verdade, o Sol para nós representa a divindade A divindade. muito claramente, porque, primeiro, que nós não conseguimos, digamos assim, se aproximar dele com a biologia que nós temos hoje. Qualquer tentativa de se aproximar do Sol com essa biologia que temos hoje, do nosso corpo físico, vai resultar num acidente. Mas é porque o Sol é mau? Não, não é porque o Sol é mau. Veja, estamos afastados de um ambiente vibratório do Sol. Nós estamos, digamos assim, em termos de temperatura muito abaixo do Sol. No entanto, o Sol, ele nos mantém a vida. E os seus raios solares garantem que a Terra possa existir como um ser vivo, e todos nós também. Então nós não somos de natureza diferente do Sol. E aí continua o professor Carlos Torres Pastorino. E que por isso foi apresentado antigamente como a maior manifestação divina. Então, houve várias religiões do passado que entenderam como sendo o Sol, sendo Deus. Inclusive ele era cultuado, eram feitos rituais, era feito, inclusive, eram apresentadas ofertas para que o sol nascesse no dia seguinte, que as pessoas tinham medo naquela época que o sol não nascesse. Olha como o sol era considerado uma coisa importante. Então, além de nós não podemos nos aproximar dele com a biologia que nós nos encontramos, ele, ao mesmo tempo, é a nossa fonte de vida, como Deus. Mas também significa o quê? Que nós podemos nos aproximar dele. O homem tem uma vontade de se aproximar do sol. Ele tem uma vontade de se aquecer pelo sol. Ele gosta de ver a luz do dia. Ele se interessa pelo céu azul, por ver a floração das plantas, do ambiente. Ele adora ver a terra progredindo, a água pura, enfim, a chuva que cai é graças ao sol que faz a evaporação da água e faz com que a chuva caia e traga prosperidade, e o dia se ilumine, e a noite venha, se acalenta tudo, eu possa descansar. Então o sol tem um significado muito profundo. Continua o nosso querido professor Pastorino. Um raio de sol, sempre ligado à sua fonte, afasta-se no espaço e no tempo do seu foco. É muito legal isso, e é verdade. O raio do Sol ele se dirige em todas as direções do universo. Embora nessa fotografia que nós pegamos lá no YouTube, essa fotografia aí está mostrando os raios de sol direcionado, mas isso aqui é uma visão de ótica, esses pequenos raios de sol. Na verdade, ele se estende em todas as direções do universo. Chega a ser uma coisa assim opaca, tá bom? E aí continua. Após caminhar durante 8 minutos, esse é o tempo que o raio de sol demora para chegar no planeta Terra, atravessando 150 milhões de quilômetros, dá mais ou menos 149 milhões e alguma coisa de quilômetros, ele chega a nós, aqui na Terra. Ele vai sofrer várias refrações ao entrar na atmosfera terrestre. Sua luminosidade é diminuída e seu calor abrandado, por causa desse afastamento. Então veja que coisa interessante. A vida tem a sua sabedoria. Então, evidentemente, um ser mais luminoso, mais feito somente de luz, mais evidentemente ele pode estar próximo ao Sol. Se eu pudesse colocar isso de forma geográfica. E aí continua. No entanto, o raio de Sol, que perdeu luz e calor, não perdeu sua essência íntima. Quer dizer, um raio de Sol, por mais que ele se afaste do Sol, ele nunca se desliga do Sol. Ele pode congelar, ele pode resfriar, ele pode ficar menos luminoso, mas ele não perde a sua essência. Ele continua sendo feito de raio de Sol. Em outras palavras, ele é o próprio Sol, mas agora no formato imanente, no formato projetado no universo. E a vida segue esse mesmo princípio. Nós temos aí a figura de um grande astrônomo, né, o Carl Sagan. E ele disse essa frase aí: nós somos feitos de poeira de estrelas. E o que é uma poeira de estrela? É um raio solar. Uma estrela é um sol. E na verdade nós somos feitos de várias estrelas, não só do Sol. A nossa matéria, ela já é feita de estrelas. Então quer dizer, quando o Sol emite os seus raios solares, esses raios solares eles vão se transformar em vida, vão formar planetas, uma série de coisas. É muito legal a gente perceber como a sabedoria do Pai está presente no universo que nós vivemos. E tudo está muito bem encadeado. Essa frase do Carl Sagan, ela impressionou o mundo.
Ela impressionou as pessoas. As pessoas, quem sou eu? O que sou? Ele vai dizer, ó, materialmente, no mínimo, você é feito de estrelas. Você é feito de poeira solar, ou seja, de luminosidade solar. E isso é a comparação física. Mas como no universo tudo segue o mesmo princípio, divinamente nós também somos feitos de Deus. E não outra coisa senão Deus. Continua Pastorino. Da mesma forma, a centelha divina, sem jamais separar-se nem destacar-se do seu foco, afasta-se dele. E aí ele vai dizer, não espacial nem temporalmente, mas vibracionalmente. Quer dizer, a nossa centelha divina se afasta da sua origem, não de forma espacial, não de forma geográfica, pelo espaço, de um ponto inicial e um ponto final. Nem temporalmente, nem pelo tempo. Ah, Deus estava no princípio lá no passado. Não existe isso. Não existe esse tempo que separa a gente entre nós e Deus. Nunca aconteceu esse tempo. Mas vai colocar, Pastorino, vibracionalmente. Isto é, baixando as suas vibrações, envolvendo-se em si mesma, concentrando-se, contraindo-se e chega ao ponto mais baixo que conhecemos, solidificando-se na matéria. Nós estudamos esse processo no qual a centelha divina, ou seja, o nosso eu, a nossa individualidade, ela vibracionalmente, ela curva sobre si mesma, ela concentra-se em si mesma e através desse processo de concentração, ela se contrai até o ponto em que ela chega a um momento muito baixo de sua existência e se solidifica na matéria. Ela faz com que toda a sua energia vá se solidificar de forma pesada, material mesmo. E aí nós temos uma transformação da centelha divina, que antes estava num ambiente, digamos assim, solar, feita completamente de luz, mas por emanação, de alguma forma, ela se afastar vibratoriamente ou vibracionalmente da sua origem e fazer uma escolha de solidificar-se na matéria. Pastorino, então, vai começar a explicar para a gente, em outras palavras, agora um pouco diferente do nosso querido professor Pietro Baldi, o mesmo processo de que nós chamamos de queda cinética. E aí ele continua. Proveniente da vibração mais alta que possamos imaginar, quer dizer, a nossa centelha divina ela é proveniente da vibração mais alta que a gente pode imaginar. Agora, ela é proveniente, inclusive, da vibração que a gente também não consegue imaginar. Quando a gente coloca aqui que é mais alta que a gente consegue imaginar, é porque nós matematicamente chegamos a uma conclusão de qual é o máximo de vibração que o universo material pode produzir. Quantos pulsos por segundo, por nanosegundo vibratórios nós podemos produzir no universo. Isso aí é uma conta da ciência. Mas a centelha divina vem além disso. Ela vem antes dos pulsos vibratórios. Ou seja, ela vem antes, ela vem do foco incriado de luz. E aí ele continua, proveniente da vibração mais alta que possamos imaginar, o raio luminoso que partiu da fonte de luz incriada, vai gradativamente baixando o número de suas vibrações e diminuindo a frequência por segundo, de acordo com o princípio já comprovado pela ciência da física. Existe um princípio na física da qual a vibração elevada ela vai baixando seus pulsos de luz. Agora, olha que interessante. Ela é proveniente de uma fonte de luz incriada. Então, se eu estou falando de uma fonte de luz incriada, eu estou falando de algo que não tem nem tempo, não tem espaço, não tem princípio, não tem fim. Só posso estar falando de Deus. Só posso estar falando do grande pensamento diretor do universo. Ou, no dizer da maçonaria, do grande arquiteto do universo. Não estou falando do Sol físico. O Sol físico aqui, no caso do nosso estudo, ele é uma analogia para que a gente possa entender o processo pelo qual passou o nosso eu, a nossa centelha divina, até chegarmos aqui. Continuando. No entanto, jamais chega a zero, ao nada, porque a energia jamais se destrói. Então o Pastorino está dizendo o seguinte, nós temos então a fonte de luz incriada. Eu estou representando ela por esse círculo maior aqui, tá? É a fonte de luz incriada. A nossa centelha divina rebaixada apenas vibracionalmente e não por distância.
Então está aqui a nossa centelha divina. Ela se rebaixa vibracionalmente, mas ela não consegue sair da sua realidade intrínseca, que é Deus. Por quê? Ela pode estar apenas num formato, numa apresentação diferente, numa biologia diferente, rebaixada vibracionalmente. Mas ela não deixa de ser centelha divina. Ela não deixa de ser da mesma substância do Pai que a criou. Essas vibrações que vão, digamos assim, reduzindo os seus pulsos, as suas frequências, e nós vamos chegar a vibrar a 12 pulsos por segundo, mais ou menos, ela nunca vai chegar ao nada, nunca vai chegar ao zero, quer dizer, ela nunca vai deixar de existir. Ela pode ir até um limite muito baixo, mas ela nunca vai deixar de existir. Ela não chega ao zero, ou seja, para, cessa completamente. Ela pode caminhar até um determinado ponto. A tendência depois é ela começar a fazer o caminho inverso. Aí nós temos o advento da evolução. Continua Pastorino. Esse fato científico de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada, é perfeitamente certo. Veja bem, eu disse que a centelha divina, diz o professor Carlos Torres Pastorino, ela pode baixar as vibrações dela frequencialmente, mas ela não pode deixar de existir. Se ela pudesse deixar de existir, se algo pudesse deixar de existir e pudesse ser criado, então eu teria que dizer, eu teria que afirmar, eu teria que aceitar a verdade de que as coisas se criam e que aquela história de que nada se cria, tudo se transforma, seria um engodo. Mas não é isso. A ciência energeticamente vai dizer que nada é criado, nada é destruído, tudo é transformado. E continua, mas apenas transformado. É perfeitamente certo. A mesma quantidade de energia que existia nesse globo há milhões ou bilhões de anos continua a mesma, sem crescer nem diminuir. Olha que interessante. Nosso globo terrestre, na sua troca, ele tem a mesma quantidade de energia, ela não reduziu nem aumentou, ela pode estar transformada. Ela pode estar decodificada numa forma diferente. Uma maneira da energia estar transformada, por exemplo, é o uso dos celulares, que nós estávamos falando. Onde é que estava essa energia dos celulares? Antes de existir os celulares, antes de existir a tecnologia, antes de existir o homem. Ela estava no planeta Terra, sempre esteve. Onde é que estava o homem? Estava na evolução do planeta Terra, sempre esteve. Na forma de mineral, na forma de vegetal, na forma de animal, estava lá, estava presente. Então, quando o nosso globo é criado, pela competência, pelo amor, pela sabedoria e pela direção do Cristo, do Espírito de Jesus à frente, ele não é criado, digamos assim, separado das vidas que ele vai evoluir a partir dele. Então, nós vemos que aí a sabedoria do Pai, do universo, é uma coisa fabulosa. E aí ele continua. Perfeito, porque essa energia, diz o nosso querido professor Pastorino, é exatamente a manifestação divina. Essa energia é exatamente a manifestação divina. E sendo infinito Deus, nada pode ser acrescentado nem tirado. Olha só, Deus é infinito. Não tem como você tirar nada dele nem acrescentar, ele já é infinito. Já é. Se eu pudesse dizer que eu pudesse tirar alguma coisa de Deus, eu diria que ele não é mais infinito. Eu retiraria dele. Eu estaria sacando de Deus alguma coisa, tirando dele e colocando em outro lugar onde não é Deus. Não seria Deus. Deus é infinito. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa a Deus, Deus também não seria Deus, não seria infinito, não seria absoluto. Porque eu estaria pegando algo de fora de Deus e acrescentando dentro de Deus. Aí Pastorino está sendo sábio falar isso pra gente. Não há como retirar nem colocar nada a Deus. Tudo que já existe, já existe. E aí nós vamos para aquela teoria de que nada foi criado. Tudo é direcionamento da vontade. Tudo é direcionamento do pensamento. É uma lição preciosa que eu repito aqui várias vezes. Para que nós entendamos a capacidade do nosso globo individual. O que é globo individual? Cada um de nós é um planeta no universo. Você é um planeta. É um planeta que tem vidas. Seu pensamento existe, sua força existe, sua vontade existe, sua história existe, sua trajetória existe. É um foco de vida muito grande. Nós somos um centro energético espiritual fabuloso. Por isso que é importante sabermos cuidar da nossa vida, do nosso direcionamento, das nossas energias. Lembre-se, nós somos um planeta.
Em termos de tudo, em termos de vida. E ele continua: o infinito não pode sofrer aumento, nem diminuição de qualquer espécie. E aí nós temos uma frase lá no Velho Testamento, hein? Lá no Eclesiástico, capítulo 1, versículo 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Gente, isso está lá no Velho Testamento. A ciência já estava no Velho Testamento há muito tempo. Nada foi feito. O que foi, tornará a ser. Olha a reincidência da reencarnação aí, clara. Clara. O que foi feito se fará novamente. A energia que eu direcionei, que se manifestou numa tenda provisória de viagem num corpo físico, vai retornar novamente em outro corpo físico. Não existe nada de novo debaixo do sol. Nada. A vida não cessa, não tem como. É impossível. Milhões de anos depois, a ciência vai comprovar o que Eclesiastes vai dizer lá no Velho Testamento. Nada se perde, tudo se transforma. E aí nós vamos chegando a outras conclusões bem interessantes. Substancialmente, é impossível passar a existir do nada. Primeira coisa. Ninguém passa a existir do nada. É impossível ser criado. É impossível nascer. É impossível morrer. E aí a gente conclui. O que ocorre no fenômeno fisiológico dos seres e da Terra são encadeamentos da vida. Vir a ser, devenir, evolução, sempre existimos. Então, todos esses processos que nós conhecemos como nascer, morrer, ser criado, não ser criado, deixar de existir, passar a existir, na verdade não são formatações da mesma energia, da mesma vida. Você reencarna, você não nasce. É um direcionamento da vida. Ao homem foi dito: morra uma única vez. O que significa isso? Significa que o espírito, a única morte que existiu para o espírito foi o seu rebaixamento, o seu afastamento vibratório do sistema, da casa do pai, e cair no ambiente do antissistema. Isso significa morte. Morte significa o quê? O oposto da vida, que é Deus. O afastamento. Morre só uma vez. Acabou. Agora, volta para o sistema, volta para a casa do pai. O resto é reencarnação. O resto é mudança de biologia. É que a gente vê a reencarnação como morte e nascimento. Nem isso ela é. Ela é só um momento de desfazimento dos veículos inferiores. O espírito é o mesmo. Só volta esquecido das coisas do passado. Alguns. E tem muitos que voltam lembrando, inclusive. E aí Pasolini vai dizer assim: então, o foco de luz incriada é Deus, que irradia sua própria natureza. Assim como o Sol, esse foco de luz incriado é Deus. E assim como o Sol, ele também irradia a luz. Ele irradia o que? A sua natureza. Sendo luz, diz Pastorino, tem que iluminar. Sendo calor, tem que aquecer. Sendo energia, tem que irradiá-la. E tudo por necessidade intrínseca e inevitável. Até anotei isso aí. Deus irradia a sua natureza. É o que ele faz. Se o Sol irradia a sua natureza, que é luz, que é o calor, Deus irradia a sua natureza. Logo, sendo cada um de nós seus filhos, é natural que ele irradie a sua natureza em nós. Deus irradia o tempo todo a natureza dele em nós, na vida, nos seus filhos, na criação. Aliás, nós somos natureza irradiada de Deus. Essa é que é a verdade. Se cada coisa irradia aquilo que é, então, como disse Jesus, vós sois deuses. Nós, como planetas, como individualidade, como seres completos e complexos que somos. Quando eu falo completo, eu estou mencionando todo o nosso ser, que inclui a nossa individualidade, o nosso triângulo superior que nós já vimos, a nossa tríade superiores e o nosso quaternário inferior. Toda essa nossa estrutura, tudo isso é composta de quê? É composta de natureza divina e não outra coisa. Então, a nossa natureza divina, ela tem o quê? Ela tem uma capacidade intrínseca e uma necessidade de irradiar. Tenta parar de pensar, por exemplo. É difícil. O pensamento pensa o tempo todo, a nossa mente pensa o tempo todo.
A nossa energia produz o tempo todo. Nós temos uma necessidade que vem de dentro de criar. O homem cria, o homem imagina, o homem quer participar, o homem quer ser útil, o homem quer viver. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus também irradiamos. Temos uma necessidade intrínseca. Então, Pai, Deus, nosso Pai maior, ele tem uma necessidade intrínseca de irradiar a sua natureza. E ele não vai fazer diferente. Se ele tem uma necessidade intrínseca de irradiar a sua natureza, nós já começamos a entender por que nós somos irradiados. Nós somos a irradiação de Deus, vai se individuar no universo inteiro dele. São as individuações inteligentes. O que são os espíritos? Está lá no livro dos espíritos. São as individuações inteligentes que populam o universo. De onde vem essas irradiações? Só pode vir do pensamento de Deus, porque é da mesma natureza. Mas à medida que sua irradiação se afasta, continua Pastorino, vai baixando sua frequência vibratória. Segundo o efeito de Compton, que diz, quando uma radiação de frequência elevada encontra um elétron livre, sua frequência diminui, além de outras consequências que não vêm ao caso no momento. Aqui é uma lei, né, de Compton, um efeito. A frequência vibratória, através da radiação, ela baixa a sua frequência. E aí continua Pastorino. Portanto, a proporção que se afasta do foco, sem dele destacar-se, jamais se afasta vibracionalmente, mas jamais sem destacar de Deus. Isso é impossível. Sua frequência espiritual baixa para a energia. Daí, desce mais para a matéria. E aí ele vai dizer assim, ó, consulte-se a propósito a grande síntese de Petrobaldi. Lá em Petrobaldi nós vimos a grande equação da substância, no qual o espírito abaixa-se a sua vibração até o nível da energia e a energia abaixa a sua vibração até o nível da matéria. É a grande equação da substância. E aí o professor Pastorino está trazendo essa lembrança que está lá na grande síntese. E continua, entretanto, permanecerá sempre a vibrar, porque no universo tudo que existe é vibração e tem movimento. A frequência vibratória pode chegar ao mínimo, mas nunca atingirá o zero, o nada. Segundo a teoria dos limites, por mais que aumente o divisor ou denominador 1 sobre 10 n mais 1, mesmo aproximando-se do infinitamente pequeno, jamais chegará a zero. A teoria dos limites, que está na matemática, ela diz o seguinte, que um elemento ele jamais pode ser destruído. Basicamente é isso. A teoria do limite, ela vai mostrar que um limite ele pode ser estendido de uma forma tão grande que ele nunca vai chegar a encontrar o seu ponto limitador. Então ele pode ter vários limites, ultrapassar esses limites e continuar crescendo como numerador. E ser infinito. Eu fui lá na Wikipedia e eu peguei uma amostra lá, né, do que vem a ser a teoria do limite. Então está dizendo assim, em matemática, o conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma função à medida que seu argumento se aproxima de um determinado valor. Olha só, pego um argumento e vou me aproximar de um determinado valor. Assim como o comportamento de uma sequência de números reais, à medida que o índice da sequência vai crescendo e tende para o infinito. Esse número fala-se crescendo e está certo. Mesmo que ele vai tendendo para o infinito negativo ou positivo, ele está crescendo. Então aqui eu tenho aqui um exemplo de uma fórmula para a gente calcular um limite, né? E tem aqui um gráfico também representando um limite. Ou seja, a gente está vendo uma linha aqui, ó, e que esse gráfico vai descendo, essa linha vai descendo, 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 descendo. Quanto mais ele se aproxima de um limite aqui, ele pode se aproximar cada vez mais dele sem nunca chegar nesse limite aqui. E ele pode se aproximar infinitamente e nunca chegar nesse limite. É a mesma coisa que você pegar uma mortadela de 1 quilo e cortar cada vez mais fino a fatia. É possível, até ela ficar invisível a fatia, sabia? Você não vê mais nada. Aí vai virar perispírito de fatia de mortadela. Mas você vai cortando, vai cortando. Então, a gente quando começa a cortar as primeiras mortadelas, quando é moleque, vai sair daquelas fatias grossas, né? Aquela coisa toda, bem espessa. Aí o que acontece? Passa a adolescência, a fatia vai engrossando. Aí vai ficando velho, começando a ter os primeiros problemas do estômago, vai diminuindo a espessura da fatia de mortadela. E aí vai cada vez mais diminuindo. Se fosse pela dona de casa, na economia, ela inventaria uma faca que quando ela cortasse a fatia de mortadela, ficaria quase que transparente.
E, no entanto, não deixaria de ser fatia de mortadela. Perispírito de mortadela. Aí eu faço uma brincadeira para a gente tentar entender um pouquinho esse limite de uma forma mais tranquila, mais suave. Quantos números existem entre 2 e 1? Vamos olhar? Aqui eu tinha colocado 2 e 1 aqui embaixo. Mas olha só, 2, 1,99, eu estou reduzindo, né? 1,80, 1,10 e 1. Eu encontrei 3 números. Não é só isso não. Vamos mais adiante? Agora eu fui abaixo disso aqui, ó. 1,101, 10, 1. 1,001, 1,0001 e 1. Ainda não cheguei a 1. Olha que interessante. Ó, eu estou indo no limite, mas eu não chego a 1. Olha agora, 2. Baixei mais ainda, ó, um número mais baixo ainda, 1,00019, depois 1,00018 e agora 1,00018700007 e ainda não cheguei a 1. Esse número aqui pode tender a infinito e nunca chegar a 1. Aí eu posso passar de 1, inclusive, e baixar para menos 1 e ir embora. Menos 0, menos, e ir embora, nunca chegar ao ponto. Infinito em cima de infinito, em cima de limite, em cima de infinito. Quantos números pode existir entre 2 e 1? Olha a matemática, olha o pensamento divino. A matemática é uma das manifestações do pensamento divino. Ela é perfeita. Onde é que param as coisas? Aí nós podemos entender que o universo não é só infinito no seu aspecto de espaço, de tempo. O universo material é infinito também no seu aspecto intrínseco de informação virtual matemática. Maravilha, né? Então, da mesma forma, uma centelha divina, ela pode, dentro da teoria dos limites, baixar a sua vibração até um ponto muito baixo. E nunca vai chegar a zero. Não existe o zero nessa questão aqui. Por quê? Porque se eu encontrar o zero, eu posso, além do zero, encontrar outros limites, outras tendências tendendo a infinitos de infinitos e eu nunca vou chegar. Tanto para negativo quanto para positivo. Que tamanho eu posso colocar esse número aqui? Esse aqui. A quanto eu posso expandir para a direita? Você consegue imaginar? E aí, continua Pastorino. Ora, quando o raio espiritual, dotado de mente inteligente, o que é natural, o raio espiritual que é dotado de mente inteligente é natural, por causa da fonte de onde proveio, que é a inteligência universal, que é Deus, parte de seu foco, automaticamente esse raio baixa suas vibrações e se torna espírito individual. A individualização do espírito acontece o quê? Automaticamente do momento em que ele começa a partir do seu foco principal. Filho é assim, filho quer ir para o mundo, não é verdade? Mas no caso do nosso universo não existe nada fora de Deus, mas ele vai. E é natural que essa independência o pai dê ao filho. Só que ele vai curtir essa independência como espírito individualizado, com todos os atributos divinos. E ele pode escolher o melhor caminho para ele. E aí continua o professor Pastorino. Esse espírito, pelo movimento inicial da partida, ou seja, da lei da inércia, vai descendo suas vibrações até um ponto máximo, sendo então a centelha divina envolvida pela matéria, na qual o espírito se transforma, ou melhor, da qual o espírito se reveste. O raio de luz se concentra, contrai, condensa, cristaliza, solidifica-se. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos a mente inteligente, que é a origem. Eu a simbolizei num círculo aqui, numa massa de luz, de inteligência. Agora eu vejo aqui o espírito individualizado. Veja aqui o espírito agora passando numa queda pela lei da inércia, que o Pastorino chamou de lei da inércia e o Balde chama de impulso. Ele está reduzindo vibratoriamente. Eu tenho aqui agora, aí ele chega até esse ponto aqui, ou seja, são esses 3 triângulos aqui que nós estamos vendo. E agora eu tenho vendo a centelha divina contraída dentro da matéria. A matéria aqui linear, ou seja, no plano, e a centelha divina obscura contraída dentro dela. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, Pastorino, ele acredita que a queda, quando ele escreveu os primeiros capítulos de Sabedoria do Evangelho, ele ainda, na sua opinião, a queda era algo, digamos assim, obrigatório. Todos os espíritos deveriam sair
do plano do foco de luz e adentrar o universo para passar suas experiências. Essa é a visão de Pastorino. O balde vai dizer que a queda não é obrigatória, ela é opcional. Nós não precisamos ficar brigando por causa disso aqui, é desnecessário. Cada um vai encontrar dentro de si resposta para tudo. O fato que para nós que estamos aqui hoje no ambiente do antissistema, ela foi obrigatória porque nós escolhemos por impulso. Escolhemos enfrentar o processo da queda e agora da evolução. Então isso já nos mostra o quê? Que nós estamos num processo de reverter essa queda que um dia nós realizamos. Agora as coisas estão no detalhe, né? Dá uma olhadinha nessa queda aqui, ó. Não tem um triângulo aqui? Aí o triangulinho. O que lembra esse triângulo aqui de cabeça para baixo? Quando Jesus vai ser batizado no Jordão, por João Batista, eles veem uma pomba descendo do céu. Nem todos viram, só os que eram médiuns, que tinham a vidência aberta, viram algo que se parecia com uma pomba. Era na verdade um triângulo, uma pomba. Triângulo sistêmico, descendo sobre ele, sobre Jesus. Ou seja, estava demonstrando claramente o verbo na forma energética se fazendo carne, ou seja, se fazendo matéria. Ou seja, a energia sistêmica, por isso que era parecido com uma pomba, mas não era uma pomba, era na verdade um triângulo de cabeça para baixo, que representa o sistema. O processo é claro, continua Pastorino. O raio divino tem em si potencialmente a matéria, já que o mais contém o menos. Olha, agora Pastorino está colocando a coisa diferente, de forma diferente do balde, mas é o mesmo conceito. O raio divino, que sai do foco, tem em si a matéria. O mais possui o menos. Então, dentro do espírito está tudo. Mesmo que a matéria não esteja manifestada, ele, o espírito, possui a matéria. A matéria é um atributo pequeno dele. Ele pode manifestar ou não. Então, o mais possui o menos. E a vibração mais elevada, continua, contém em si potencialmente a vibração mais baixa. Ora, então se eu estou numa vibração mais elevada, eu posso chegar na vibração mais baixa, porque a baixa está dentro de mim. Eu posso escolhê-la por manifestá-la, porque ela está dentro de mim. Eu a contenho. Por isso foi possível que nós evoluíssemos e chegássemos aqui, no plano da matéria, porque já estava contido dentro de nós. Não havendo, continua, diferença outra entre espírito e matéria. Não há diferença entre espírito e matéria, senão a da escala vibratória. Se o espírito baixa demais suas vibrações, ele chega à materialização, ou seja, congela-se, na expressão de Albert Einstein. A matéria que nós vemos hoje nada mais é do que espírito. A vida que nós olhamos lá no átomo, que está no formato mineral, no átomo vegetal, no átomo animal, é uma vida que vai evoluir para células cada vez mais elevadas. Essas células vão chegar ao corpo nominal, vão evoluir, vão ficar cada vez mais rarefeitas pelo processo da fluidificação, da elevação dos planos. O nosso planeta Terra hoje, ele já é quase 50% mais fluídico do que o nosso planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás. E todo o universo vai se tornar cada vez mais fluídico por elevação. Vai deixar de ser universo? A matéria deixa de existir? Não, ela não deixa de existir, ela muda de plano. Ela evolui. Ela atinge graus de vibrações cada vez mais rápido, mais elevado. E aí continua. Mas o oposto é também verdadeiro. A matéria contém em si potencialmente o espírito. Basta-lhe a fazer elevar-se a sua frequência vibratória para retornar a ser espírito puro. Exatamente o que acabamos de dizer agora. Por que o espírito potencialmente está na matéria? Porque a matéria é feita de espírito. Vibratoriamente menos que potenciado. É a mesma substância. Está lá a equação, a grande equação de Pietro Baldi. É o ar, que é o espírito. A água, que é a energia. E o gelo, que é a matéria. É a mesma coisa. Só estão em estados diferentes. E aí continuou a Pastorina. A essa descida vibratória do raio de luz, chamaram outrora os teólogos, por falta de melhor expressão, de queda dos anjos. Então os teólogos antigamente chamaram essa vibração, essa queda desse raio de luz, de queda dos anjos. Deram o nome de queda dos anjos. Olha que interessante. O Baldi chama de queda cinética, ou simplesmente queda. Ele vai estudar a queda de outra forma. Com elemento científico, você vê que
Nós estamos, quem está acompanhando conosco o estudo de Deus e o universo nas quinta-feiras, nós estamos avaliando aí o processo da queda, os resultados dela no nosso universo, tanto os resultados morais, espirituais, como os resultados psicológicos também. E a prova de que tinham noção do que estavam dizendo é que chamaram o polo oposto de espírito, a matéria. Ao polo oposto do espírito chamaram de matéria, de adversário do espírito, ou seja, diabo, que em grego significa opositor ou adversário. Quer dizer o seguinte, na verdade, a palavra diabo, na verdade, é o opositor do espírito. O que é o opositor do espírito? É o outro polo do espírito, que é a matéria, que é um estado diferenciado que caído vibratoriamente. Já já nós vamos ver isso melhor. E aí ele continua. E mais, ainda, o guia e chefe do adversário era chamado Lúcifer. Palavra latina que significa portador da luz. Gente, o que é luz? Luz, uma vibração muito elevada. Portador da luz, quer dizer, portador do foco incriado, da natureza. Então a matéria, ela é, e os espíritos, os seres, somos todos nós portadores da luz. Podemos estar decaídos no ambiente da matéria vibratoriamente, mas somos portador da luz. Ela está em nós. Está transformada por escolha nossa. O nome Lúcifer que deram, o nome diabo que deram, foi apenas para categorizar a diferença entre o que é adversário do espírito que está do outro lado, que é a matéria. Por que é adversário? Porque se solidificou, escolheu o caminho pesado, barótico, da queda. Observe-se bem. Se a matéria era o opositor do espírito, porque em polos opostos, continua Pastorino, e se o chefe personificado era Lúcifer, portador da luz, isso demonstra que, pelo menos inconscientemente, se sabia que a matéria tinha a luz em si. Era portadora da luz, isto é, do Espírito Divino. Naquela época, já inconscientemente, já se sabia que a luz estava dentro da matéria. E que todo homem, que todo ser, que toda vida, que tudo que existe no universo é portador da luz. Em outras palavras, é Espírito, em outras palavras, é emanação de Deus e está apenas transitoriamente atravessando o estado de matéria na evolução. Eu fui lá na Wikipedia e peguei algumas interpretações do latim lux ferro, portador da luz. É um termo de origem latina para o planeta Vênus que aparece nas traduções da Bíblia Vulgata de São Jerônimo. São Jerônimo ele coordenou a tradução da Bíblia para o idioma vulgar, então chamou-se Vulgata. E no cristianismo, o nome ficou associado a Satã devido à interpretação de uma profecia do livro de Isaías, que falava sobre a queda de um dos reis da Babilônia. Possivelmente o Nabucodonosor. Né? Então quer dizer o seguinte, os nomes foram sendo associados, mas olha só o que era o significado de Lúcifer. Portador da luz. E aí associaram mais tarde ao planeta Vênus, que aparece nas traduções da Bíblia da Vulgata. Quer dizer, Vênus é um planeta que tem muita luz. Embora essa ligação tenha se difundido na concepção popular, o termo não se referia ao nome original de um anjo caído que teria desafiado a Deus. O termo Lúcifer, o termo diabo, referia-se a uma energia que estava transformada no ambiente material e que na verdade era feita de luz. O homem, na sua ignorância, quer associar coisa ruim. Por que é ruim? É ruim porque é o opositor do Espírito. O que é o opositor do Espírito? Porque escolheu o caminho mais pesado. Catolicismo. De acordo com São Jerônimo, que escreveu a Vulgata, Lúcifer era o nome do principal anjo caído. Aí eu estou falando da visão católica. E seu nome em hebraico é Léo. É derivado do verbo lamentar. Pois ele lamenta a sua queda e a perda do seu brilho. Ele lamenta. Quer dizer, nós, afastados vibratoriamente do foco incriado, que é o nosso Pai, não afastado deles verdadeiramente, mas afastado da casa do Pai, da felicidade plena, intimamente através da dor, do sofrimento, dos processos cansativos da evolução que nós temos que enfrentar, todos nós lamentamos esse afastamento. Lúcifer não está sendo colocado aqui não como um bandido que sai atrapalhando a vida dos outros, mas alguém que lamenta esse afastamento vibratório. A inteligência do homem decaída lamentando o seu afastamento de Deus e ansiando por voltar à casa do Pai, não querendo ser adversário do Pai. A adversidade em relação ao Espírito, ao Pai, à bondade do Pai, está no direcionamento errado da inteligência, como nós já estudamos, na queda da ignorância. Essa visão, continua,
prevaleceu entre os padres da igreja, de forma que Lúcifer não fosse o nome próprio do diabo, mas apenas o seu estado anterior à queda. Olha, a religião judaica não possui um ser todo malévolo, que combata contra o Criador. Interessante que o cristianismo teve como base o judaísmo. E o judaísmo em si mesmo, ele não tem um ser todo malévolo, que o chifrinho, o diabinho de Lúcifer com rabinho, nada disso. Isso aí foi inserido no cristianismo depois. Ideias atrasadas. Aí vamos continuar. Por outro lado, o nome Hillel ben Sakar, achado nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, a quem muitos ligam ao diabo, não tem importância no contexto judaico, pois trata-se de uma referência ao rei da Babilônia. Olha só, Nabucodonosor II, que assim era chamado. Atribui-se ao erro de interpretação, segundo a visão hebraica, a leitura da frase fora do contexto geral, pelo qual o profeta fazia uma exortação direta ao monarca. Não tinha nada a ver com o anjo decaído demoninho do céu, não. De diabo, nada dessas coisas. E olha que o cristianismo veio do judaísmo. Nasceu a partir do judaísmo. Muitas coisas vêm do judaísmo. Vem Jesus com o Novo Testamento no meio do judaísmo. Aproveita a lição judaica para dar continuidade ao entendimento do Deus único. O glossário teosófico de Helena Blavatsky diz que Lúcifer é a estrela da manhã, o planeta Vênus, e menciona ainda a serpente suméria que os hebreus usavam no mito da criação. Rejeita a atribuição a Lúcifer dos defeitos do orgulho e da arrogância que o cristianismo lhe imputou. Não diz que ele é a origem do mal e tampouco o identifica como o diabo e similares, considerando essa interpretação como um produto apenas da imaginação humana, sem existência autônoma real. Madame Helena Blavatsky também cita que o próprio Cristo, em Apocalipse 22,16, chama a si mesmo de estrela da manhã, quer dizer, o portador da luz. Mas nos nossos processos de transferência, de achar que nós somos santinhos, bonzinhos, injustiçados, nenejinho, bebedinho do papai e da mamãe, todo mundo faz mal pra gente. E nós somos bonzinhos e a nossa vida não vai pra frente porque nós é bebê, nenê, e o diabinho vem e tenta a gente e a gente tem que pedir pra papai do céu defender a gente do diabinho que é mal porque nós é bonzinho. Não é isso? Aí eu me pergunto quando é que a humanidade vai parar com esse processo de transferência. De entender que tudo está nas nossas mãos. Não existe o mal fora, o mal está dentro. O mal é um direcionamento, como eu sempre falo. É uma aquisição equivocada que nós fazemos de nós mesmos, da nossa força divina. Uma aquisição equivocada que nós fazemos de nós mesmos, da nossa força divina. Uma falsa interpretação de quem nós somos. Isso é o mal. Um erro. Vai beber? Não. Beber, papai, bebê. Uma infantilidade religiosa tremenda. Uma infantilidade espiritual, uma insegurança espiritual tremenda. De quem não quer evoluir, quer ficar estacionado, esperando a ritualística resolver todos os problemas. Como se as coisas fossem resolver tudo no ambiente material. O ambiente material é passagem. A gente tem que ter essa força de caráter, essa firmeza. Entender isso profundamente. Isso se você quiser continuar no caminho da busca da espiritualidade. Eu não estou falando de se você vai à igreja, sendo espiritual. Já expliquei isso aqui. Não é nada disso. Vai fazer o bem, vai trabalhar assim. Eu estou falando da hipnose do seu ser. Que entra numa mecânica que não sai dela. Que não passa de uma rotina. Cuidado. A coisa acontece aqui dentro. Não tem nada a ver com a igreja, com o ritual que você frequenta, com o trabalho espírita que você faz. Não tem nada a ver. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando da sua substância, do seu pensamento, da sua diretoria, como vontade do espírito que você é. O que Vander acha de Lúcifer? Vander pensa isso aí. Matematicamente, Lúcifer é uma manifestação da teoria dos limites. Então, o que aconteceu na teoria dos limites? Na queda da centelha divina, foi se aproximando cada vez mais do seu limite inferior. A sua inteligência foi cineticamente sendo reduzida, indo cada vez mais a tendência, cada vez mais próxima de limite, mas nunca chegando ao limite, nunca deixando de existir. Em outras palavras, somos nós, portadores da luz divina,
que nos lançamos numa direção tendendo ao infinito negativo, na direção da matéria. É isso. Isso para mim é Lúcifer. Lúcifer é só uma manifestação da teoria dos limites. Pode estar mais alto, pode estar mais baixo. É isso. Chega a ficar engraçado. Vimos aí, então, um processo fabuloso no universo. E, ao mesmo tempo, muito sábio. Porque ele não mostra as nossas incapacidades. Ele mostra as nossas capacidades. Meus queridos, hoje eu gostaria de refletir muito sobre esse estudo, no sentido de nós procurarmos penetrar de forma muito clara as responsabilidades que nós temos na área do nosso sentimento e na área do nosso pensamento. Nós precisamos aprender a realizar dentro de nós um verdadeiro processo de aquisição melhor daquilo que está à nossa volta. De verdade, não existe nada que esteja fora da gente. E tudo que se encontra ao nosso redor, tudo que se encontra, em teoria, próximo a nós, na verdade, são a própria vida que nós somos. Não existe nada separado de nós. Não existe nada que não seja a nosso ser, a nossa vida, a nossa existência. Nós caminhamos num universo extremamente complexo, extremamente coligado. Nós não somos tão independentes como nós imaginamos que somos. Na verdade, nós somos interdependentes. O que caracteriza a elevação do indivíduo não é o quanto ele é independente das coisas, mas o quanto ele é um colaborador. O quanto ele se entende como interdependente e colaborador para que o universo possa se tornar melhor. Para que a vida possa se tornar algo maravilhoso para ele e para todos. E nós vimos então que do pensamento do Pai emanam energias fabulosas, emana toda a capacidade, toda a possibilidade do universo. Menos está mais, mas ao mesmo tempo, esse grande mais, que é a vida do nosso Pai maior, que é o nosso foco de luz incriada, que hoje se encontra na nossa centelha divina, em todas as centelhas divinas, em todas as possibilidades, em todas as coisas que existem no universo, ela também possui o Espírito, possui o amor, possui a sabedoria, possui tudo de bom. Uma das grandes coisas que pode nos tornar capazes nos nossos processos de crescimento, de elevação do ser, é exatamente reconhecer o bem. Reconhecer o bem em todas as coisas. Aprender a ver a lei de Deus funcionando perfeitamente ao nosso favor. E não obstante a gente tenha escolhido o caminho da queda, ou estejamos passando por um processo de elevação, mais importante é que nós tenhamos certeza de que esse momento que nós estamos atravessando, ele é um momento diferenciado de toda a nossa vida volumétrica. Nós não estamos nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Nós estamos no agora. Nós estamos no momento em que tudo que nós construímos até hoje se manifesta de uma determinada forma. E nós temos que aproveitar isso para fazer com que a nossa vida possa valer a pena sim. Precisamos aprender a escrever a nossa história de forma melhor. Precisamos seguir adiante. Não importa os nomes que a gente veja, as conotações, as denotações que façam com relação à nossa pessoa, ao nosso ser. Não importa as dificuldades que a gente passa, não importa o que os outros dizem da gente, não importa os medos que tivemos ou que ainda vamos ter, não importa aqueles momentos de falta de fé, de falta de crença, se nós soubermos, assim como disse Jesus, a não deixar o fermento de Herodes ir adiante, o fermento dos fariseus, ou seja, o medo, as preocupações, os espinhos das transitoriedades, se não deixarmos isso ir adiante, então nós estamos fazendo com que o espírito reconquiste a matéria. Podemos até sentir raiva, podemos sentir ódio, rancor, mas por 10 segundos. E depois, como filhos de Deus, já temos obrigação de começar a emanar e emitir energia na direção do bem, porque somos filhos de Deus. Criamos o tempo todo. Criamos em via dupla, tanto na direção oposta quanto na direção de nós mesmos. E precisamos aproveitar essa capacidade para sempre criarmos o melhor. Transformar tudo que nos chega ou que sai de nós, porque na verdade nada nos chega, tudo sai de nós, no melhor. No melhor que nós pudermos fazer. Precisamos aprender a caminhar livres pelo universo. O universo pode apresentar o aspecto que for. Precisamos aprender a caminhar livres nele, na vibração do Cristo, na vibração do amor, na vibração da sabedoria. E se um dia você chegar na frente do espelho e você estiver decepcionado consigo mesmo, ou você estiver abatido, estiver desalentado por causa de um problema,
estiver passando qualquer tipo de dificuldade, olha bem nos seus olhos, olha bem na centelha divina. Imagina que o teu Cristo interno está olhando para você e ele está de forma séria. E quando você mais estiver acreditando que você não pode, repete essa frase aqui para você. Deus tem outra opinião a meu respeito. Hei de me antecipar.